Existe uma pergunta desconfortável que quase ninguém gosta de fazer. E talvez você mesmo nunca tenha parado para pensá-la com total honestidade. Até que ponto aquilo que você chama de sua personalidade realmente nasceu de você? E até que ponto foi lentamente moldado por algo maior, algo silencioso, algo que não se apresenta como inimigo, algo que parece apenas normal? Na verdade, é que existe um sistema invisível funcionando ao nosso redor todos os dias. Um conjunto de expectativas, normas, padrões e recompensas sociais que empurram cada pessoa pouco a pouco para o mesmo lugar, para o mesmo comportamento, para as mesmas opiniões aceitáveis, para os mesmos limites invisíveis. E o mais curioso é que quase ninguém percebe que isso está acontecendo. Desde o início da vida, somos ensinados a nos adaptar. A criança que obedece recebe aprovação. A criança que questiona demais começa a gerar desconforto. Aos poucos, ela aprende algo muito importante sobre o mundo. Existir dentro de um grupo exige ajustes. Isso parece natural e, em muitos aspectos, realmente é. A convivência humana sempre exigiu cooperação, mas existe uma linha muito sutil entre cooperação e conformidade absoluta, uma linha que raramente é discutida, porque quando essa linha é ultrapassada, algo silencioso começa a acontecer dentro da mente humana. A pessoa começa a trocar a autenticidade por aceitação. Observe o comportamento das pessoas em qualquer ambiente social, no trabalho, em uma sala de aula, em um grupo de amigos. Existe sempre um conjunto invisível de ideias que são consideradas seguras, ideias que podem ser expressas sem risco, e existem outras ideias que fazem o ambiente ficar estranho, ideias que provocam silêncio, ideias que geram olhares rápidos entre as pessoas, como se algo tivesse sido quebrado naquele momento. Esses pequenos sinais são extremamente poderosos, porque o cérebro humano aprende rápido. Ele aprende que algumas opiniões trazem aprovação imediata e outras trazem desconforto. Depois de alguns desses momentos, algo interessante acontece. A pessoa começa a editar seus próprios pensamentos antes mesmo de dizê-los. Ela pensa 2 vezes, às vezes 3, às vezes simplesmente decide não falar. E nesse instante ocorre uma transformação silenciosa. O controle deixa de vir apenas do ambiente externo e passa a existir dentro da própria mente. A pessoa começa a se vigiar. Esse é um dos mecanismos mais eficientes de controle social que já existiram, porque ele não precisa de imposição direta, ele não precisa de força. O próprio indivíduo passa a garantir que está dentro dos limites aceitáveis. E quanto mais pessoas fazem isso ao mesmo tempo, mais homogêneo o ambiente se torna. As mesmas opiniões se repetem, os mesmos comportamentos se reforçam, as mesmas ideias se espalham. Não porque todos pensaram nelas de forma independente, mas porque elas são as ideias que não geram problemas. Esse fenômeno cria uma ilusão muito poderosa, a ilusão de consenso. Quando quase todo mundo parece concordar com algo, a tendência natural é acreditar que aquilo deve ser verdade. Afinal, tantas pessoas não poderiam estar erradas ao mesmo tempo. Mas raramente alguém para perguntar quantas dessas pessoas realmente chegaram àquela conclusão por conta própria e quantas apenas perceberam que era mais seguro concordar. O sistema social depende muito dessa dinâmica. Ele depende de previsibilidade, depende de estabilidade, depende de indivíduos que saibam intuitivamente quais limites não devem ser ultrapassados. E para manter essa estabilidade, existe uma pressão constante para reduzir diferenças, para suavizar personalidades muito fortes, para normalizar comportamentos que fogem do padrão. A mensagem nunca é dita de forma direta, mas está sempre presente. Seja como os outros, não cause problemas, não complique as coisas. E quanto mais alguém tenta se encaixar nesse molde invisível, mais fácil a vida social parece se tornar. As interações ficam suaves, as pessoas aprovam, o ambiente responde com aceitação. Mas existe um preço psicológico escondido nesse processo, porque cada vez que uma pessoa deixa de expressar um pensamento verdadeiro para manter a harmonia, algo dentro dela aprende uma lição silenciosa. Aprende que pertencer é mais importante do que ser autêntico.
Com o tempo, esse padrão pode se tornar automático. A pessoa já não precisa mais de pressão externa. Ela mesma começa a evitar caminhos que poderiam gerar conflito, evita opiniões que poderiam gerar estranhamento, evita comportamentos que poderiam chamar atenção demais. E aos poucos, quase sem perceber, sua personalidade começa a se moldar ao formato mais confortável para o ambiente social. É assim que surge uma das situações mais curiosas da vida moderna. Vivemos em uma época que celebra a ideia de individualidade. As pessoas dizem que valorizam a autenticidade, dizem que cada um deve ser quem realmente é. Mas ao mesmo tempo, quando alguém realmente demonstra um pensamento muito diferente, o ambiente reage com desconforto. Não com violência direta, mas com pequenas formas de exclusão. Um olhar estranho, um silêncio constrangedor, uma mudança de assunto. Esses pequenos sinais são suficientes para ensinar a maioria das pessoas a não ultrapassar certos limites, e isso faz sentido quando pensamos na história da humanidade. Durante grande parte da evolução humana, ser aceito pelo grupo era uma questão de sobrevivência. O isolamento significava perigo. Esse medo ainda existe dentro de nós. Mesmo vivendo em sociedades complexas e seguras, a mente humana continua sensível à possibilidade de rejeição. O sistema social moderno se apoia profundamente nesse mecanismo psicológico. Ele não precisa eliminar a individualidade de forma explícita. Basta tornar a conformidade mais confortável do que a diferença. Basta tornar a aprovação social mais fácil para quem segue o fluxo coletivo. E é exatamente por isso que tantas pessoas vivem com uma sensação difícil de explicar. Uma sensação de que estão funcionando, mas não estão totalmente inteiras. De que estão participando da vida social, mas algo dentro delas parece comprimido, como se partes da própria personalidade tivessem sido deixadas de lado ao longo do caminho. Talvez você já tenha sentido isso em algum momento. Aquela sensação estranha de perceber que está dizendo algo que não reflete exatamente o que pensa. Ou aquele instante silencioso em que você decide não compartilhar uma ideia porque sabe que não será bem recebida. Esses pequenos sinais são suficientes para ensinar a maioria das pessoas a não ultrapassar certos limites, e isso faz sentido quando pensamos na história da humanidade. Durante grande parte da evolução humana, ser aceito pelo grupo era uma questão de sobrevivência. O isolamento significava perigo. Esse medo ainda existe dentro de nós. Mesmo vivendo em sociedades complexas e seguras, a mente humana continua sensível à possibilidade de rejeição. O sistema social moderno se apoia profundamente nesse mecanismo psicológico. Ele não precisa eliminar a individualidade de forma explícita. Basta tornar a conformidade mais confortável do que a diferença. Basta tornar a aprovação social mais fácil para quem segue o fluxo coletivo. E é exatamente por isso que tantas pessoas vivem com uma sensação difícil de explicar. Uma sensação de que estão funcionando, mas não estão totalmente inteiras. De que estão participando da vida social, mas algo dentro delas parece comprimido, como se partes da própria personalidade tivessem sido deixadas de lado ao longo do caminho. Talvez você já tenha sentido isso em algum momento. Aquela sensação estranha de perceber que está dizendo algo que não reflete exatamente o que pensa. Ou aquele instante silencioso em que você decide não compartilhar uma ideia porque sabe que não será bem recebida. Esses pequenos sinais são suficientes para ensinar a maioria das pessoas a não ultrapassar certos limites, e isso faz sentido quando pensamos na história da humanidade. Durante grande parte da evolução humana, ser aceito pelo grupo era uma questão de sobrevivência. O isolamento significava perigo. Esse medo ainda existe dentro de nós. Mesmo vivendo em sociedades complexas e seguras, a mente humana continua sensível à possibilidade de rejeição. O sistema social moderno se apoia profundamente nesse mecanismo psicológico. Ele não precisa eliminar a individualidade de forma explícita. Basta tornar a conformidade mais confortável do que a diferença. Basta tornar a aprovação social mais fácil para quem segue o fluxo coletivo. E é exatamente por isso que tantas pessoas vivem com uma sensação difícil de explicar. Uma sensação de que estão funcionando, mas não estão totalmente inteiras. De que estão participando da vida social, mas algo dentro delas parece comprimido, como se partes da própria personalidade tivessem sido deixadas de lado ao longo do caminho.
Talvez você já tenha sentido isso em algum momento. Aquela sensação estranha de perceber que está dizendo algo que não reflete exatamente o que pensa. Ou aquele instante silencioso em que você decide não compartilhar uma ideia porque sabe que não será bem recebida. Esses pequenos sinais são suficientes para ensinar a maioria das pessoas a não ultrapassar certos limites, e isso faz sentido quando pensamos na história da humanidade. Durante grande parte da evolução humana, ser aceito pelo grupo era uma questão de sobrevivência. O isolamento significava perigo. Esse medo ainda existe dentro de nós. Mesmo vivendo em sociedades complexas e seguras, a mente humana continua sensível à possibilidade de rejeição. O sistema social moderno se apoia profundamente nesse mecanismo psicológico. Ele não precisa eliminar a individualidade de forma explícita. Basta tornar a conformidade mais confortável do que a diferença. Basta tornar a aprovação social mais fácil para quem segue o fluxo coletivo. E é exatamente